José Lins do Rego dedica as histórias da velha Totônia aos meninos do Brasil, dizendo: quisera que todos eles me ouvissem com a ansiedade e o prazer com que eu escutava a velha Totônia do meu engenho. Oi, gente, eu sou a Tami do Historiar e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Histórias da Velha Totônia, uma obra infanto-juvenil do José Lins do Rego. Eu acho que vocês devem estar ouvindo. Tem um cachorrinho latindo já faz um tempo. Eu esperei ele parar, mas ele não parou, então eu comecei o vídeo mesmo assim, eu peço desculpas. Vamos aproveitar então esse momento, né, enquanto eu espero esse doguinho parar de latir, para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber notificações quando a gente tiver novos vídeos. E também dá um like nesse vídeo já, porque por nada depois vocês podem esquecer, então já dá o like aí enquanto isso. Então, gente, esse livro aqui é um livro de contos. Nós temos aqui 4 contos infanto-juvenis do José Lins do Rego. São eles: O Macaco Mágico, A Cobra que Era uma Princesa, O Príncipe Pequeno e O Sargento Verde. Cada conto vai ter ali mais ou menos as suas 5, 6, 7 páginas, no máximo, eu acredito. Talvez tenha um ou outro aqui que chegue a umas... um conto que deve chegar aí umas 8, 9 páginas, mas eles são bem curtinhos e eles são muito bons. Já entrando aqui, porque eu me empolguei tanto com esse livro, gente, eu vi de um dia para o outro, né? São contos incríveis e eles têm uma característica especial que depois eu vou comentar com vocês. Além desses contos, então, a gente tem esses contos, né, lembrando, são histórias da velha Totônia, que depois eu vou falar um pouquinho sobre quem é essa personagem, né, quem é a velha Totônia. Então, além dos contos, a gente também tem dados bibliográficos do autor, uma mini biografia dele, temos uma cronologia biográfica, algumas características do escritor, né? E um panorama da época em que o escritor José Lins do Rego começou a escrever. Logo no início do livro, a gente tem uma dedicatória, né, do José Lins do Rego aos meninos do Brasil. E ele diz assim: ainda me lembro hoje da velha Totônia, bem velha e bem magra, andando, de engenho a engenho, contando as suas histórias. E é isso que a gente tem aqui nessa obra, então, essas histórias da velha Totônia pelo olhar do José Lins do Rego. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada conto que a gente tem aqui. Uma característica que esses contos têm em comum é que todos eles têm alguma inspiraçãozinha nos contos clássicos da Europa, né? E aí o autor ele traz para a realidade brasileira, né? Para a realidade do engenho. Então a gente tem aqui algumas características folclóricas, regionalistas, que torna as histórias muito interessantes. É muito bacana a gente ter esse contraste, né, entre os contos clássicos e essas histórias aqui da velha Totônia. O primeiro conto, que é o meu preferido, é o Macaco Mágico. O que a gente vai ter aqui nessa história, né? Eu não vou contar tudo para vocês, só o início e depois falar um pouquinho sobre os pontos que ela aborda, tá? A gente vai ter a história de um homem muito trabalhador, um marceneiro muito trabalhador, muito bondoso, que é o senhor Botelho. E aí, num dia em que o Botelho está em casa, cansado dos serviços que o rei vinha pedindo para ele, bate à porta dele um macaco, o macaco Felisberto. E o macaco pede um abrigo, diz: olha, eu tô muito cansado, o meu rei, o leão, né, que é o rei da selva, ele tá exigindo muito de mim, ele só fica de bom humor quando eu vou lá fazer gracejos para ele. Ele acha tudo que eu faço muito engraçado e eu não aguento mais ficar lá divertindo o leão o tempo inteiro e não ganhar nada em troca. Será que tu poderias me dar um abrigo? E aí o marceneiro, bondoso do jeito que é, diz: não, claro, vem cá, entra aí. E aí eles começam a conversar e a história vai se desenrolando a partir dali, porque o macaco, ele vai querer ajudar o marceneiro a ser reconhecido pelo trabalho dele. E eu só vou contar isso, tá? Então aqui a gente tem uma história que trata de algumas questões. Trata da questão da amizade, da bondade que algumas pessoas têm, o fato de a gente fazer o bem sem esperar nada em troca, tá? E também a questão da gratidão. E a gente tem um final positivo. Todos os contos vão ter um final positivo, isso não é um spoiler, tá bem aqui no início do livro, na sinopse também, tá?
Então, a história gira em torno disso. Ai, gente, a história é muito bacana e tem elementos mágicos no meio, né? Assim como todas as outras, misturados com uma realidade que a gente tem aqui no Brasil, né? A vida, coisas do cotidiano mesmo. Depois, a gente vai ter A Cobra que Era uma Princesa, que é um conto muito curioso. Eu nunca tinha lido nada assim semelhante, né? Tirando o fato de que ele tem uma inspiraçãozinha na Cinderela, né? A questão da fada madrinha ali, a carruagem, enfim. Ele tem elementos assim novos que eu nunca tinha lido, né? Ele mistura elementos assim que eu nunca tinha encontrado nenhuma obra que fizesse essa mistura. E aqui nesse conto a gente vai ter algumas temáticas também envolvidas, né? A gente vai ter a questão da ingratidão, da devoção que algumas pessoas têm a algumas coisas, né? A gente vai ter também elementos mágicos, né? Misturados então com a realidade. Eu gostei bastante de A Cobra que Era uma Princesa. A história é bem curiosa, gente. Tô olhando aqui pra baixo porque eu tô olhando as anotações que eu fiz. Eu vou tentar olhar mais pra cima. Eu já vi que no outro vídeo eu tava olhando muito pra baixo e não gostei. Tenho que corrigir isso. Esse conto aqui, sinceramente, eu comecei a ler e eu nem vi assim, ó. Quando eu vi, terminou. Eu fiquei tipo, meu Deus, já terminou. Eu gostei demais. Depois a gente vai ter o Príncipe Pequeno. Esse aqui é um conto que explora bem a questão do folclore, né? E aborda também a mula sem cabeça, que eu achei bem bacana, tá? Tem magia aqui nesse Príncipe Pequeno. Tem aqui alguma partezinha sobre a questão animal. Eu não sei se foi o meu olhar que se voltou para essa questão dos animais, enfim, pelos princípios que eu tenho, pelas coisas que eu acredito, mas eu achei que esse conto aqui ficou faltando assim um desfecho, sabe? Em comparação com os outros, eu senti assim que faltou um negocinho. Nossa, não querendo criticar José Lins do Rego, mas eu senti que faltou um negocinho, tá? Foi o que eu menos gostei, porque no final eu tava esperando, como é que eu vou dizer, uma explicação de algumas coisas e acabou que eu não tive. Mas mesmo assim, eu gostei bastante. E por fim, a gente tem a história do Sargento Verde, que vai abordar ali a questão da magia, da vaidade, é muito bem trabalhada a questão da vaidade, alguns pecados, né, a inveja, enfim. Essa história ela é uma história encantadora, tá? Do início ao fim, é uma história encantadora e encantada. E ela também tem um final muito feliz que me agradou bastante. Eu gostei muito mesmo da construção. E uma coisa, gente, que eu senti quando eu tava lendo, eu fiquei imaginando assim, sabe, as crianças naquela época, ouvindo a senhora contando as histórias, e eu fiquei maravilhada com isso, porque teve um recorte também da minha vida em que eu ouvia umas histórias que a minha bisavó me contava, e aí eu fiquei comparando, assim, sabe, o tempo gostoso, o tempo bom. Gente, então é isso. Eu quero dizer para vocês que os contos são incríveis. Super recomendo a leitura para todas as idades. Eu amo literatura infanto-juvenil, então, né, qualquer idade. E uma coisa que eu quero comentar também é que os dados ali que a gente tem no finalzinho, os dados bibliográficos do autor, eles são escritos de uma forma muito dinâmica, então não é chato, não é cansativo. A gente tem um pedacinho até relativamente grande aqui, se a gente for olhar do livro sobre isso, mas é tudo disposto assim de uma forma tão gostosa de ler. O livro ele tá todo muito bem construído, é incrível. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!